A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nessa manhã quero cumprimentar os irmãos, declarar uma manhã abençoada em nome de Jesus. Quero declarar que o Senhor é sobre a sua vida, o favor de Deus é sobre a sua vida, que o Espírito Santo ele vai aquecer o seu coração e que nesse dia ele vai falar poderosamente sobre a sua vida. Amém? Lembrando que nós faremos a transmissão completa pelo Facebook e no momento da palavra nós teremos a transmissão também pelo canal do Instagram. Amém? Vai compartilhando o vídeo, né? Nós vamos começar com esse dia buscando o Senhor Jesus, né? Inspirando o nosso coração, recebendo, né? Uma fé para fluirmos nessa manhã de forma poderosa, assim como Deus fez esse dia e preparou todas as coisas. Eu creio que o Espírito Santo nessa manhã está aí na sua casa aquecendo o seu coração, liberando fé juntamente com você e a sua família, né? E peço aos irmãos que nesse dia você possa entender que você está prestando um culto ao Senhor nesse momento agora. Não é algo comum. Essa manhã eu quero que você entenda que a sua casa e onde você está, a presença de Deus vai vir de forma poderosa. É um momento de nós reverenciarmos, é um momento de nós nos alegrarmos diante do Senhor. E que nesse dia Deus ele possa falar ao seu coração. Esse é o nosso desejo. Sabe, nesses dias de calamidade nós precisamos de ouvir de Deus. Precisamos de inspirar o nosso coração. Precisamos de ser motivados em nossa fé. E nada melhor do que buscar a presença de Deus. Sabe, quero convidar você hoje a buscar a presença de Deus, a inspirar o seu coração. Sabe, agora que você possa ter entendimento que não é momento de você agora agitar a sua casa, adiantar almoço, preparar algo. Não, agora é o momento de você entender que é o dia preparado para você prestar culto ao Senhor. Sabe, não há diferença. O mesmo Deus que estava lá no prédio, que nós levamos, que nós invocamos a presença dele, porque nós cremos que o prédio em si, ele não contém a presença de Deus, mas é o lugar onde nós nos reunimos. Mas veja bem, a sua casa agora está tendo essa graça de ser o lugar onde você está cultuando a Deus. E você está buscando a presença de Deus. A mesma intensidade, a mesma alegria que você aprontava para ir ao culto, sabe, é essa mesma alegria que você tem que depositar nessa manhã. E você sabe de uma coisa? Não deveria ter diferença nenhuma da preparação para você ir para o culto, como também você preparar para estar nessa manhã cultuando a Deus. Você deveria escolher a melhor roupa mesmo. Você deveria preparar como se você estivesse honrando a Deus. E certamente você está honrando a Deus. Sabe? Tudo aquilo que nós valorizamos é o que nós empenhamos no nosso melhor. Então nessa manhã empenhe o seu melhor tempo agora para Deus. É cerca de 1h30 o nosso culto online. Então que essa 1h30 você possa viver do início até o fim. Desde agora da abertura até a conclusão da palavra, do apelo, da oração, você possa motivar o seu coração e a sua fé. Sabe, tem um lugar aí que você clica na tela, que compartilha com seus amigos, compartilha com grupos. Então já vai clicando aí, já vai compartilhando essa live, vai já compartilhando nos grupos da família, grupos que você participa, né? Amigos, vai marcando. Sabe, porque certamente essas pessoas ouvirão a palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Pode ter certeza que você vai ser edificado poderosamente na sua vida. E se você está ouvindo aí o áudio, se está perfeito, manda um joinha aí, fala, pastor, está perfeito, manda para mim, porque eu vou confirmar, eu vou ver que a transmissão está boa. Tem toda essa preocupação. Quero que você ouça a palavra de forma audível, visual, tudo. Hoje, nessa manhã, eu quero te alimentar com algo poderoso, da parte de Deus. Mas antes de nós
ouvirmos a palavra, antes de eu ministrar a palavra, eu preciso que você quebrante o seu coração. E sabe de uma coisa? Nada melhor do que orar e do que buscar a presença de Deus. Porque quando nós estamos quebrantados, quando o nosso espírito está envolvido na presença de Deus, sabe, certamente nós somos tocados de forma poderosa. Sabe, Deus vai tocar no seu coração nessa manhã. Deus quer falar com a sua família. Deus quer falar com a sua casa. Deus quer liberar algo poderoso da parte de Deus, da parte dele sobre a sua vida. Sabe, irmãos, entenda o seguinte: essa manhã nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Todo-Majestoso, Deus Santíssimo, o nosso Pai de amor. E nessa manhã nós vamos tocar pela fé. É pela fé que nós tocamos. Sabe, a sua mão hoje para receber se chama fé. Tudo que você recebe naturalmente passa pela sua mão. E tudo que você recebe na mão, ali é dado por direito. Você pode desfrutar. E hoje a nossa mão espiritual se chama fé. As promessas de Deus são acessíveis, todas elas são acessíveis para nós. Mas a partir do momento que nós usamos a nossa fé, nós apossamos de cada uma das suas promessas. Eu quero motivar você nessa manhã a usar essa mão poderosa que se chama fé, para apossar, para tomar por direito, para abraçar as promessas de Deus e elas se tornarem realidade sobre a sua vida. Sabe, como filhos de Deus, nós somos herdeiros, temos uma herança por direito. Mas sabe, nós temos que passar pela a posição legal para a posição experimental. Legalmente você pode ser curado, legalmente você pode prosperar, legalmente você pode ter uma vida de paz, legalmente você pode ter uma vida que vale a pena de ser vivida. Mas espiritualmente, pela fé, você toma posse. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus, aqueles que querem agradar a Deus, esses têm que viver por fé. É somente pela fé. Crer que Deus é Espírito, Ele existe e Ele é galardoador aqueles que o buscam. Sabe, há um Deus que recompensa. Mas a recompensa da parte de Deus, ela é de forma imerecida. O volume está como? Tá bom? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar nessa manhã. Quero orar com você, quero declarar. Abre para nós, Marcelinho, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quero alimentar o seu coração com a palavra da parte de Deus. Aleluias. 4:19. Aleluias. Opa, aí. Amém? E a palavra do Senhor diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus rico, um Deus que é rico. Você tem que crer nessa verdade. E Deus, Ele quer suprir as suas necessidades segundo a sua riqueza. Agora imagina, irmãos, a riqueza que Deus Pai tem. Essa mesma riqueza, você vai agora acessá-la pela fé. Você vai tomar posse pela fé. Você vai tocar naquilo que você tanto necessita. Hoje eu vou falar de algo poderoso. Eu vou falar de prosperidade. Porque eu creio que nesse tempo nós vamos ter que acessar essa promessa da parte de Deus. De uma prosperidade que provém da parte dele. Vou te ensinar que em tempo de crise você pode prosperar. Você pode acessar as riquezas do céu. A alegria do Senhor é ver seus filhos prosperando. É ver seus filhos se alegrando. É ver seus filhos se enchendo da riqueza do Senhor, da alegria que Ele tem. Como Pai, Ele quer tocar sobre a sua vida. Então agora nesse momento, você aí
se ajunte com a sua família. Eu quero orar com cada um de vocês e nós vamos orar. E o poder de Deus nesta manhã vai ser liberado. Amém? Feche os seus olhos nesse momento agora e clame ao Senhor. Invoque o nome do Senhor juntamente com todos na sua casa. Toque, chame todo mundo para orar. Chame todo mundo, deixe ninguém de fora, né? Chame todos, porque eu creio que nesse momento agora o Senhor vai derramar milagres. O milagre vai acontecer desde a abertura desse culto. Amém? Ore ao Senhor nesse momento agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai de amor, nessa manhã estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos, ó Pai, para acessar as Tuas promessas. Nós cremos que em Cristo Jesus foi restaurada a nossa posição de filho. Ó Deus, o mesmo acesso que Adão tinha no Éden, num jardim preparado, algo preparado que prosperava, algo, ó Deus, que frutificava, que continha vida, que não habitava praga alguma. Deus, essa é a vida a qual o Senhor nos deu por direito, como herdeiros da promessa. Eu creio, Pai, que nessa manhã o Senhor alimentará o nosso coração com aquilo que é verdadeiro, que é aquilo que é santo, puro, inabalável, aquilo que é de boa fama, que há virtude. Senhor, que nesta manhã os nossos olhos venham ser cheios de Cristo, que o nosso coração venha ser inspirado, que a nossa vida venha ser totalmente tocada pelo Senhor. Pai de amor, não queremos, ó Deus, tratar esse culto de forma natural. Entendemos que essa reunião hoje, que está na nossa casa, é totalmente espiritual. Os anjos do Senhor estão liberados nessa manhã. A Tua presença, Deus, foi derramada sobre o nosso lar. Encha cada casa, ó Deus, com a Tua santa presença. Libera poder, Pai. Libera unção. Eu declaro que desde a entrada até a saída, ó Deus, cada cômodo, cada parte dessas casas que estão ouvindo, ó Deus, essa transmissão, nós declaramos que o poder do Senhor é derramado. Ó Deus, toda a família recebe agora uma unção da parte do Senhor. Pai de amor, nós estamos aqui nessa manhã invocando o Teu santo nome, porque nós cremos que o Senhor é maravilhoso. Nós queremos entregar o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, de o nosso amor diante do Senhor. E assim, Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos adorar o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Vamos declarar que Ele é o Rei do nosso coração, que a presença do Senhor é sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos continuar adorando ao Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Deus. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E Tu és bom.
movendo em minhas veias, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, oh, oh. E tu és bom, bom, oh, oh, oh. E tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, Senhor. A tua bondade ela dura para sempre. Nosso Deus é bom, bom, oh. Adore o Senhor, declare a bondade dele sobre a sua vida. Você tem um Deus que é por você, que se alegra sobre a sua vida. Bom, tua bondade, Senhor, vem, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Essa verdade. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu és bom, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, só as vozes, tu és bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, Senhor. A tua bondade é sobre as nossas vidas, ela enriquece, ela vem sobre nós, ó Deus, derramando toda sorte de bênção sobre nós. Nós nos alegramos, simplesmente nos alegramos na tua presença. Louvo ao teu nome, declare a ele. Louvo o teu nome, nome que está sobre todo nome.
E nessa manhã eu quero declarar que você vai ter um encontro real com esse amor tão poderoso, tão gracioso, tão acessível que é o amor de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode ligar. Aleluias. Que coisa poderosa, que presença. Amém, irmãos? É graça de Deus, né, podermos desfrutar dessa presença tão maravilhosa. E nessa manhã nós vamos continuar tocando no Senhor pela fé, pela presença do Senhor. Nós vamos agora adorar, né, a Deus, continuando com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos começar a transmissão pelo Instagram. Amém? Se você quiser também compartilhar, entra lá no seu Instagram, compartilha, né, a transmissão. Creio que o Senhor Jesus, Ele vai tocar, vai alcançar mais pessoas, né? Isso é poderoso, porque nós estamos tendo a oportunidade de chegar aonde nós nunca chegamos, né, ministrando a palavra de Deus. Só um momento, irmãos. Aleluias. Amém, irmãos? Ao vivo é assim, tem uns problemas técnicos. Amém? Então nós começamos agora a transmissão pelo nosso Instagram da Igreja Videira, Videira Mirassol SP. Amém? Se você nunca curtiu a nossa página, entra lá, curte, ativa as solicitações. Amém? Creio que o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar por meio desse canal. Nós temos transmissões. Quero trazer aqui alguns avisos antes de nós podermos ministrar a palavra do Senhor. Temos transmissão segunda e terça às 7 horas da noite, né, pelo canal, este canal do YouTube, né, Igreja Videira Mirassol SP, e também temos a transmissão pelo Instagram, Videira Mirassol SP. Né? Os dois são transmitidos no mesmo horário, porque é uma transmissão de 1 hora. Tem uma palavra da parte de Deus, tudo de segunda a terça, e sexta e sábado nós temos essa transmissão. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar ministrando, tendo um bate-papo juntamente com o pastor Ricardo, né? Foi tremendo, um bate-papo a respeito de casais radicais. E falamos ali a respeito dos 10 mandamentos para o marido. E foi poderoso, de forma assim, divertida, dinâmica, descontraída, dando testemunho, né, falando na nossa própria vida, o que o Senhor verdadeiramente tem feito durante esses anos no casamento. E também o pastor Ricardo ali contribuindo, né, com muita sabedoria da parte de Deus, falando de princípios bíblicos. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem esse favor para derramar sobre nós. Sábado que vem, eu já desafio você a estar comigo, o pastor Marcelo, o nosso supervisor da Igreja Videira de São José do Rio Preto, que é meu irmão, né, pessoal. Nós vamos ter também uma live junto, né, falando de novo de casais radicais. Vai ser a transmissão às 7 horas da noite, às 19 horas. Entre no horário, porque é 1 hora só. E assim, é tão rápido, é tão gostoso o bate-papo ali, que verdadeiramente você vai ser edificado na sua vida conjugal. Você que é solteiro, você pode participar também.
É até bom que você já vai aprendendo os princípios elementares para um casamento feliz, para você viver, né, o propósito de Deus no seu relacionamento. Amém? Então convido você que é casal e você que é solteiro a nos ouvir nesse período. Sábado, 7 horas da noite, estarei eu e a Liné, minha esposa, e o pastor Marcelo e a Simone, a sua esposa. Nós teremos ali esse bate-papo poderoso. Sábado que vem será os 10 mandamentos da esposa dentro do casamento. Então vai ser algo divertido, dinâmico, e você pode mandar pergunta, pode pedir oração, pode participar, e é bênção pura, amém? E em especial também, eu quero falar da transmissão de terça-feira. Terça-feira eu estarei com o pastor Dinho, que é o pastor da videira Lançando a Rede, que é também associado à vinha, anda juntamente conosco. Então, pastor Dinho, nós vamos estar tendo um bate-papo, e eu creio que Deus vai falar tremendamente. Então, não marque, não marque nada no horário, seja edificado com a palavra de Deus. Quero também dar algumas direções. Primeira direção: para você ter uma vida espiritual sadia, você tem que escolher daquilo que você alimenta, daquilo que você permite que entre na sua casa. E olha só, muitas vezes você liga um canal de televisão e aquilo ali só traz temor, só medo para dentro da sua casa, só traz informações que não edificam a sua vida. Então é melhor você mesmo aproveitar que nesse tempo nós pastores estamos fazendo lives para alimentar a sua vida. Sabe, nós não estamos apenas ocupando o nosso tempo, pelo contrário, nós estamos pensando no rebanho. Em vez de você ir na quarentena, ficar alimentando, nem sei se passa malhação mais, ou se tem novela nesse horário, ou se você está conectado aí numa, sei lá, qualquer canal, Rede Globo, só vendo notícia que te deixa mais espantado ainda. Em vez disso, alimenta com coisa do celestial, com comida, pão verdadeiro do céu, sabe? Então, segunda, terça, né, nós vamos ter ali, então, 7 horas da noite, palavras que vão edificar a sua vida. E sexta e sábado também. Outro pedido que eu quero fazer para você, é para você seguir o nosso pastor Wilson, PW Silva Oficial. PW Silva Oficial. Você pode seguir ele no YouTube, no Instagram e no Facebook. Mas no Instagram, todos os dias, de segunda a sábado, ele está orando 10 para meio-dia, 11h50 até meio-dia e 15. Está sendo simplesmente poderoso. Nesse tempo nós estamos levantando como igreja para amaldiçoar esse vírus e para abençoar também as pessoas. E como nós temos sido abençoados? Nosso pastor Wilson, que é o pastor presidente da videira de São Paulo e o responsável de toda a cobertura do nosso estado, do Noroeste, aqui paulista também, ele tem sido muito inspirado por Deus. E eu creio que você participando também, você vai ser muito edificado por Deus. Sabe, eu tenho participado todos os dias, mesmo no meu trabalho, lá do meu trabalho, fico conectado na transmissão, participo, vejo os irmãos participando, e nós temos nos alegrado muito. Então não fique passivo nesse tempo. Não pense que o final dessa quarentena está tudo resolvido. Não é simplesmente isso. Esse vírus, nós precisamos de um milagre da parte de Deus. Nós precisamos de invocar, olhar para o céu e clamar pelo socorro de Deus, para que Deus venha intervir. Nós precisamos do agir de Deus. E você tem um agir de Deus no momento que você se posiciona como um guerreiro. Não pense que você não está envolvido nessa guerra. Você está numa guerra. Agora o que você precisa entender é que você tem que ter a postura certa no meio da guerra. E a postura certa é orando, é guerreando, é posicionando, é ordenando da parte de Deus. Então nesse dia,
Você agenda aí, se você esquece, tem alguma dificuldade de esquecer, anote no papel, pregue na geladeira, anota, leva no bolso, prega no celular, que você olha toda hora no celular, coloca algum informativo, põe para despertar no seu celular, para você participar da oração de 11h50 a 12h15. Sabe? É ali praticamente 25 minutos que vão edificar a sua vida, que vai ser um derramar da parte de Deus. Como eu tenho sido inspirado, como eu tenho sido cheio da presença de Deus, onde que você estiver. Mas caso você não consiga no horário participar, fica no story. Então você pode clicar lá na página dele, no Instagram, e lá no story, aquela bolinha que tem a foto, você clica lá, e por 24 horas vai ficar o vídeo gravado. Assim também é toda transmissão nossa. Se você também que é casal e é solteiro, quer participar do bate-papo ontem com o pastor Ricardo, vai lá no meu story, é no meu pessoal, Luiz Fernando Rosa Moreira. Clica lá no Instagram, curte a minha página, libera as notificações, você vai ver lá seguindo, clica lá, vai estar lá notificações de vídeo, de fotos, de tudo, você ativa lá, e você todos os dias receberá ali uma palavra da parte de Deus. Amém, irmãos? Uma palavra da parte de Deus. Eu estou gastando tempo porque eu sei que isso é importantíssimo nesse momento agora. Você ter a alimentação correta da parte de Deus. E nós temos agora, a nossa vida comum da igreja é online. Por enquanto nós não temos o culto presencial. Não vamos para o culto presencial, vamos respeitar todas as direções governamentais. Queremos como igreja contribuir, queremos dar o testemunho. Somos um povo que contribui para a sociedade. Então, por enquanto, vamos nos reservar, continuar da forma que nós estamos. Porém, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de conversar comigo, você tem acesso ao meu WhatsApp, você pode deixar uma mensagem, eu faço uma transmissão de vídeo, mas se você quiser também a visitação pessoal, estarei com todo cuidado ali, te visitando com máscara, com álcool em gel, conversando à distância com você, orando, abençoando a sua vida. Caso necessário, eu estou com toda a disposição para abençoar a sua vida. Mas se você está inseguro ainda em receber pessoas, nós respeitamos e entendemos você. Principalmente aquelas pessoas de grupo de risco. Mas nós podemos fazer o aconselhamento virtual. Eu posso ligar uma chamada de vídeo, eu posso te ligar pelo telefone normal. Se você tem alguma dificuldade com a internet, não tem problema. O que nós queremos é contribuir e abençoar a sua vida. O importante agora é estar conectado. O importante agora é andar juntos. E a nossa distância agora é do meu celular para o seu celular. Se você estiver conectado comigo, nós estaremos próximos. Nós poderemos nos encher com a presença do Senhor através da palavra do Senhor. Então essa semana que seja uma semana de intensidade. Você pegar, organizar a programação, a sua agenda. Já ocupe o seu tempo com as coisas do reino. Não fica à noite vendo Big Brother, pelo amor de Deus, coisa que crente nem deveria ver, coisa que não edifica, só passa coisa profana. Você tem que ocupar a sua vida com coisa santa, é com pão do céu, é com palavra de Deus, é olhando para Cristo, é vendo testemunhos de homens e mulheres de Deus que tem algo para te oferecer que está dando certo, que é princípio da palavra de Deus. Então, busque ao máximo, siga os pastores da videira, pastor Aloysio, a Aloysio TV oficial, tanto no YouTube, no Instagram, siga as videiras de todo o Brasil, fora, né? Ontem eu estava à noite preparando o culto aqui e ouvindo o pastor Márcio Alves, lá da igreja de Miami, Orlando, falando, né, com a sua esposa a respeito de casamento também. Sabe, eu fiz uma live a respeito de casamento e depois eu fui ouvi-lo. Por quê? Ocupar o tempo com a coisa certa. Porque é isso que vai fortalecer a sua fé. É isso que vai te dar direção para você passar pelo vale da sombra da morte na postura certa. Amém? Então, glória a Deus. Nessa manhã, eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus que está em Gênesis, capítulo 26,
do versículo 1 ao 14. Livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 14. É uma leitura comprida, então peço a você, se você estiver com a sua Bíblia, é importante você ver e anotar na sua Bíblia. Faça anotações. Esse tempo você tem em casa, pegue um caderno, vai anotando aquilo que está sendo ministrado. Sabe, você tem tudo que é acessível a você agora à sua disposição para você alimentar da palavra de Deus e ruminá-la. Anote, talvez Deus vai falar algo no seu coração e você precisa ter isso como um memorial. Talvez uma promessa vai tocar no seu coração e você vai anotar aquilo ali. E quando acontecer, você vai ter algo testemunhando para a sua fé, né, na sua Bíblia ou num papel, um memorial para você alimentar todo dia a esperança na promessa de Deus. Amém? Então vamos ler então do versículo 1 ao 14, que diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, diz: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era muito formosa à vista. E aconteceu que, como ele teve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissestes: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que és isto que nos fizestes? Finalmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, nessa manhã, eu quero ministrar uma palavra cujo tema é prosperando em tempo de crise. Você pode prosperar em tempo de crise. Certamente nós estamos vivendo dias parecidos com os dias de Isaque. Veja bem, por causa da quarentena, não quero questionar uma decisão governamental, porque não cabe a mim a isso, nem fazer política, mas por causa de uma quarentena, muitos estão parados, comércio parado, vai reabilitar, vai voltar à normalidade,
Mas, enfim, ficou uma mácula, ficou algo, né, uma consequência que futuramente virá. Mas veja bem, mesmo em tempo de crise, você tem que crer na promessa do Senhor. Sabe, já havia cerca de 12 milhões de pessoas, se eu não me engano, desempregadas. Mas com essa crise da saúde, né, uma crise mundial, mais de 9 milhões de desempregados foram acrescentados. Então veja bem, há uma crise aí. Né? A primeira onda é a da saúde, e a segunda que está vindo é a financeira. Mas para acalmar o seu coração, eu tive o encargo nessa manhã de ministrar uma palavra de fé, para que você possa entender que mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, você pode experimentar da prosperidade do Senhor. Há uma prosperidade reservada para os filhos de Deus. Veja bem, a palavra de Deus nos mostra que há tempos de fome, há tempos de calamidade, e certamente a fome não inicia com Deus. Deus não é o causador da crise, nem o causador do caos. Porque se Deus causasse isso, lá no céu haveria também privacidade, haveria restrição, haveria o que? Fome, dificuldade. E sabemos que a palavra de Deus não diz isso. A palavra diz que lá não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter tristeza. Tudo isso vai ser passado, porque nós estaremos diante da presença do Todo-Poderoso e dono de todas as coisas. Então veja bem, Isaac é um tipo de crente da nova aliança. Sabe, a palavra que nós ministramos sempre é uma palavra de fé, baseada na nossa realidade em Cristo Jesus hoje. Sabemos que houve uma velha aliança, lá em Moisés, a partir dos mandamentos ali, havia uma ordenança que aquele que obedecesse, ele seria abençoado pela sua obediência. Mas na nova aliança, nós somos abençoados por causa da obediência de Cristo. Cristo Jesus lá na cruz obedeceu todos os estatutos do Pai. Toda a justiça de Deus foi satisfeita por causa do sacrifício do Filho Santo Jesus Cristo. Porque Ele era o Cordeiro de Deus ali naquela cruz oferecido para perdão dos nossos pecados. E por causa da obediência dele agora, nós somos abençoados. Então veja bem, Isaac, ele não teve grandes conquistas na sua história. Ele não construiu nada, ele não conquistou nada, ele apenas herdou. Esse é o símbolo dos filhos da nova aliança. Eu e você, a mesma coisa também. Nós não conquistamos nada e nem pagamos o preço por nada. Nós apenas herdamos pela fé, na obediência de Cristo lá na cruz do Calvário. Você hoje não é curado por merecimento, mas você é curado pela fé, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus fez o trabalho mais difícil de vencer a enfermidade, de receber a enfermidade no seu corpo, morrer e ressuscitar. Então veja bem, eu e você estamos debaixo dessa aliança. Isaac é o símbolo do herdeiro então, do filho herdeiro. Todas as coisas foram preparadas para eles, e declara assim para você e para quem está do seu lado. Diga assim: todas as coisas foram preparadas para você e para mim também. E nós vamos acessá-las pela fé em nome de Jesus. Dão glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra em Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa poderosa, olha a afirmação bíblica da promessa. E se sois de Cristo, ou seja, aquele que recebeu Jesus Cristo, que aceitou o trabalho que Cristo fez lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, olha só, então sois descendentes de Abraão. Ou seja, nos tornamos filhos de Abraão. E veja bem, a Bíblia diz que no tempo de Abraão não houve homem mais próspero do que ele. Ele prosperou debaixo da graça de Deus, por causa que ele ouvia a voz de Deus e seguia a sua direção. E nós estamos aqui também para ouvir a voz de Deus nessa manhã.
Hoje nós fomos feitos filhos de Abraão, pela fé. Nós estamos em Cristo e por isso nós somos verdadeiramente sementes de Abraão. Sementes de Abraão. E somos herdeiros da promessa. A mesma promessa que foi feita a Abraão, Deus fez a Isaac também. E também estendeu a nós também. Que bendita seria todas as famílias da terra. A sua família é bendita por causa da bênção que veio por meio de Abraão e que foi estendida até nós. Olha que graça, irmãos. Nesse texto nós encontramos Isaac, então, o herdeiro da promessa, enfrentando um tempo difícil. Ele tinha a promessa, era herdeiro da promessa, mas ele enfrentava um tempo difícil. Um tempo a qual era fome. Mas veja bem, a Bíblia diz que mesmo nesse tempo, ele prosperou muitíssimo. Sabe, para os filhos de Deus, há portas que manifestam na vida deles, da onde outros nem imaginam. Sabe, isso é o favor de Deus. Sabe, o favor de Deus, ele nos abençoa de forma poderosa. A coisa mais importante na nossa vida é ter o favor de Deus. Amém? Então veja bem, vamos ver então quais foram os princípios espirituais que capacitaram então Isaac a prosperar em tempo de crise. Eu vou falar com você nessa manhã, pelo menos 6 princípios que podemos ver aqui na história de Isaac, que podemos ver na vida de Isaac, o que levou ele a herdar e a tomar posse da promessa, e a prosperar. Amém? Agora pergunta a você, quantos querem nesse tempo prosperar debaixo do favor? Levanta a mão para o céu e declara assim: eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, a herança é nossa, mesmo que ainda não estejamos na posse dela. Amém? A herança é sua, mesmo que você não esteja em posse dela, mas ela é sua. Veja bem, versículo 1 ao 5 diz isso, que Deus tinha falado: fica na terra, eu vou te dar tudo isso, tudo que você está vendo aqui será seu. Mas havia o quê? Havia um rei ímpio lá, Abimeleque, havia um povo que tomou posse daquela terra, mas Deus já tinha feito o quê? A promessa. E é importante nós entendermos que Deus, ele traz transferência de riqueza. Quer um exemplo? Por exemplo, o povo, quando foi sair do Egito após a Páscoa, na última praga, após a ceia, comer o cordeiro pascual, no outro dia, quando foram diante de Faraó, toda a riqueza do Egito foi transferida para o povo de Deus. Sabe? E a mesma coisa nós podemos ver em vários personagens bíblicos, podemos perceber isso acontecendo. E veja bem, irmãos, não é que Deus age de ilegalidade, pelo contrário, Deus é um Deus de legalidade. Sabe, deixa eu te contar algo. Imagina que você tem uma casa e por algum motivo viaja fora do país e fica muito tempo por lá. E quando você chega na sua casa, tem pessoas lá que apossaram, são os aposseiros. O que você pode fazer? Acessar a justiça e notificar para que eles possam sair de lá, porque aquela casa, aquela residência é sua. Sabe, o diabo é um aposseiro. O diabo, ele enganou o homem, ele veio, tomou posse dessa terra, mas Deus está aqui nessa manhã para tomar da mão de Satanás toda a promessa que é sua. Pela fé é sua, filho. Pela fé você pode acessar as promessas de Deus, que é legalidade para a sua vida. Amém? Amém? Então, Deus, ele faz essa transferência. Há uma transferência de riqueza que acontece até mesmo em tempo de fome. Para aqueles que creem, que não andam por vista, mas que andam mediante a fé. Não andam olhando para essa terra, mas andam olhando para o céu. Esses vão prosperar debaixo da graça de Deus. Então, primeira coisa, você tem a herança,
mas mesmo que você não esteja apossado dela, mas ela é sua. Em segundo lugar, não desça ao Egito. Essa foi a ordem de Deus. Verso 2 diz isso, que Deus falou, não desça para o Egito. Sabe, irmãos, aqui nós podemos então ver que Deus ele estava trazendo um entendimento para Isaac. Primeira coisa, o Senhor diz para Isaac para que permanecesse naquela terra. Não é a condição temporária que vai determinar aonde que você deve colocar o seu coração. Se você olhar para as coisas temporais, você certamente vai andar em desânimo, porque não há nada que possa alegrar o seu coração nesse tempo com o qual estamos vivendo. Você, como eu falei para você antes da transmissão, se você ficar vidrado em telejornal, se você ficar só alimentando a sua cabeça com isso, mais abatido você vai ficar. Você vai ver mortandade, você vai ver doença, você vai ver crise financeira, você vai ver empresas fechando, você vai ouvir pessoas suicidando por causa do desespero. Você vai desanimar, porque são coisas temporais e são dessa terra. Porque essa terra jaz o maligno e nela a maldição foi lançada. Mas veja bem, mas quando você entende que a sua vida não é a vida baixa do Egito, Deus falou, não desça. Sabe por que não desça? Porque viver debaixo da graça de Deus é elevado. É você estar nos pensamentos elevados de Deus. Amém. Sabe, você não pode fazer da graça que há sobre a sua vida ela vã. Sabe, você não pode apenas rejeitar por causa de coisas temporais aquilo que Deus já determinou na sua vida. Deus já tinha determinado, essa terra, Isaac, vai ser sua. Eu determinei, eu prometi para o seu pai, eu falei que ele seria bendito, o nome dele seria engrandecido sobre toda a terra, que uma grande nação viria da semente dele. Sabe, havia uma promessa deliberada. Havia uma promessa que era sustentada pela fé. E Deus falou, não desça. Sabe, eu estou aqui nessa manhã para te dizer também, não desça. Não saia da posição a qual Deus já te colocou com a promessa dele, como um filho herdeiro da promessa. Não desça por causa de uma ameaça. De uma ameaça que segunda-feira vai ter uma lista de demissão na empresa. Que as coisas estão difíceis. Não desça por causa disso. Isaac estava reparando, porque estava ali dizendo que havia um tempo de crise. Um tempo de crise estabelecido. Mas Deus mudou o coração dele. E Deus quer mudar o seu coração nessa manhã. Deus quer alimentar o seu coração de fé para você ter uma semana cheia de boas expectativas. Acordar amanhã cedo, pronto para viver toda a intensidade da sua vida cristã. De entender que as promessas de Deus não são fálidas. Que as promessas de Deus não são perecíveis. Elas são eternas. E elas são verdades. E elas são enraizadas no nosso coração. Para que a gente possa ter algo para nos amparar no dia mau. Sabe o que te ampara no dia mau, filho? São as promessas que saem da boca de Deus. São as palavras que procedem da boca de Deus. Deus estava dizendo para Isaac. E quando Deus estava dizendo para Isaac, Ele estava sustentando, Ele estava alimentando, Ele estava alegrando o coração de Isaac. E nessa manhã Deus quer alegrar o seu coração também. Porque, olha só, o que significa Egito para você entender? Você tem que entender que Egito, o significado de Egito, é a vida natural, sem depender de Deus. É a vida onde você depende de algo para apoiar, algo natural, algo que é baixo, algo que não se compara a Deus. Por isso que Deus falou, não desça. Olha só, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 ao 11. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 ao 11. Diz o seguinte: aqui é o Egito, porque a terra que passas a possuir não é terra como a terra do Egito. Olha só, a terra do Egito.
de onde saístes em que semeavas a tua semente e a regavas com os teus pés, com a uma horta, mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Glória a Deus, irmãos. O que acontece? Então veja bem, lá no Egito, você sabe que o Egito é um deserto. Lá não tem rio, não tem nada. O rio lá tem que depender da neve que derrete para chegar até o Egito. Então o que acontecia? As pessoas, quando iam semear a semente, elas faziam o quê? Elas abriam regos com o pé até aonde era semeada a semente. Então eles semeavam. Quando eles estavam semeando, eles tinham que olhar para onde? Para a terra. Porque era uma ação do esforço próprio em produzir a própria regação, a irrigação para aquela semente. E veja bem, mas a terra a qual Deus prometeu, sabe, essa terra é terra de montes e vales, terra de coisas altas, de promessas sobrenaturais, soberanas. E lá, a chuva, lá nós bebemos a água, é da chuva. Não é da onde que o nosso pé consegue regar, mas nós olhamos para o céu e esperamos a chuva do Senhor. Amém. Sabe, irmãos, chuva é um sinal de fé. E quando você olha para o céu, e quando você fica esperando a chuva descer, você coloca toda a dependência, porque não tem nada o que você faça para produzir chuva. Chuva é resultado de fé. E quando nós entendemos isso, nós deixamos a vida baixa do Egito. No Egito, então, nós andamos por vista. Você tem que semear olhando para o chão. Mas lá na terra prometida, nós semeamos e olhamos para o céu. Sabe? Nós estamos tendo isso. Isso faz com que nós andamos por fé e não por vista. A bênção acontece quando nós dependemos de Deus. Quando você, presta bem atenção, que eu vou falar para você. Quando você faz de Deus o protagonista da sua história, você vê simplesmente as bênçãos acontecendo sobre a sua vida. Deus não quer ser aquele ator de fundo da sua história, porque tem algumas pessoas que até creem em Deus, mas ele é coloca Deus como aquela opção secundária, coloca Deus naquela posição de não protagonizar, mas Deus ele quer protagonizar a sua história. E é nesse tempo de crise mesmo, filho, que você tem que chamar Deus, que você tem que olhar para o céu, que você tem que saber para onde clamar. Se você ficar clamando, olhando para a terra, se não tiver o rio, não vai ter irrigação para a sua semente. Mas se você olhar para o céu enquanto semeia pela fé, você simplesmente vai ver coisas poderosas. E veja bem, a abundância da chuva é grande. Sabe por quê? Não cai só sobre você, e cai para todos. A chuva vem para todos e molha a todos. Eu quero declarar que não só vai ser para você na sua casa, vai ser para todos da sua casa. A bênção do Senhor será multiplicada sobre a sua vida. Pode acontecer o que acontecer lá fora, mas você está debaixo do favor de Deus. Quando o Senhor multiplicou os pães, veja bem, para onde que ele olhou? Ele olhou para o alto. Mas os seus discípulos olhou para a multidão, ficou com o olhar para baixo, viu que a multidão era grande, viu, fez questão de contar, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles olharam para o recurso do pão e do peixe. Mas sabe, Jesus, diante dessa crise, diante daquele problema, ele decidiu olhar para o céu, porque é da onde vem o nosso socorro. Mas ele olhou não para questionar, ele olhou para agradecer, porque ele sabe que o milagre é certo. Sabe? Não ande por vista, não vá para o Egito, não vá para a vida baixa do Egito, da vida baixa do mundo. Não fica gerando expectativas com coisa do mundo. Mundo é mundo e sempre vai ser mundo. Mas você foi retirado do mundo e agora está vivendo um reino, o reino do Senhor Jesus.
o reino dos céus. A sua habitação é lá, a sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. Mas enquanto aqui, você vai colher daquilo que a sua pátria tem, prosperidade sobre a sua vida. Em terceiro lugar, nós somos abençoados apesar de nossas falhas. E nós chegamos aqui num momento complicado, onde muitos se perdem. Por quê? Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de uma mulher, de um homem de Deus, ela fala que ela é muito formosa. Assim como a minha esposa também é muito formosa. Amém. Glória a Deus. Isso é promessa para os filhos de Abraão, viu? Você que almeja casar, seja homem de Deus, que Deus vai te dar uma mulher formosa, amém, sábia, abençoada. Então veja bem, isso certamente é parte da herança dos filhos de Abraão. Mas agora nós chegamos numa situação complicada na vida de Isaac. Por quê? Porque Isaac mentiu. Quando ele habitou lá em Gerar, lá onde o rei era Abimeleque, nós vemos que ele mentiu acerca da sua esposa. Assim como seu pai também. Ele mentiu, dizendo que não era esposa, era irmã dele. Porque Rebeca era muito formosa, muito bonita. E ele pensou, nossa, como os habitantes dessa terra verem minha esposa, eles vão querer me matar e me tomar ela. Então eu vou falar que ela é minha irmã. Então, certo dia, o rei olhando os dois ali, brincando, ou seja, se acariciando, falou, que isso? Irmã que nada, isso é mulher dele. E o rei chegou para ele, como que você fez isso, rapaz? Imagina se alguém tivesse tocado na sua esposa, haveria uma maldição sobre nós. E o rei falou, aquele que tocar nesse homem e nessa mulher, vai morrer. Ou seja, houve uma inversão do jogo. Apesar da falha de Isaac, Deus ainda contribuiu para que ele fosse guardado. E olha só, se você perceber, você vai ver que os Salmos 23 diz que Deus nos leva a pastos verdejantes. Deus nos leva às águas tranquilas. Mas o salmista também diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Sabe, Deus não te deixa na chapada, filho. Deus não olha para você e fala, o resultado que você está vivendo hoje é por causa de um erro seu? Ixi, então sinto muito, não tenho compromisso com isso. Deus não é esse. Talvez alguém te falou que Deus era assim, mas eu estou aqui para desmentir. Deus não é assim. Apesar de quem somos, apesar do que fizemos ou faremos no futuro, ou que fizemos no nosso passado, Deus é um Deus que nos guarda, porque Ele nos trata como filho. Filho é filho. Filho não perde a sua natureza por causa dos seus erros, colhe as consequências, mas mesmo assim continuamos a ser filhos. E eu quero declarar, você é filho de Deus por causa de Cristo Jesus. O sangue dele está sobre a sua vida, e esse sangue, ele te representa diante de Deus Pai. Por isso que você pode ir ao trono da graça. Olha só, se Deus fosse alguém tão punitivo assim, Ele ficaria guardando as 99 ovelhas, a qual o pastor tinha, e deixasse aquela que extraviou se perder, e olhar para ela, está vendo? Agora se vira. Você que quer sair do aprisco, vai e se vira. Não, Deus não fez isso. Deus diz que Ele largou as 99 para ir atrás daquela que tinha ido lá para o lugar baixo. Sabe, caiu na grota, caiu no lugar baixo. Sabe, mesmo que você tenha descido para os lugares baixos, eu quero falar que nessa manhã Deus vai te recolher nos braços e vai curar as suas feridas, vai curar você de tudo que é necessário, porque essa é a característica do Deus que nós servimos. É um Deus perdido em amor. Sabe, outro exemplo poderoso que você pode entender, que mesmo apesar de nossas falhas, Deus ainda vem com a sua graça. Olha para a história de Ruth. Noemi, a sua sogra, juntamente com o seu marido, os seus filhos, saíram, veja bem, saíram de uma cidade chamada Belém. Belém na Bíblia, o significado é casa de pão, casa do pão, casa da provisão. Então Noemi saiu com seu marido, os seus filhos, e foi habitar noutra terra.
E chegou lá, o marido morreu e os filhos morreram. Os filhos tinham casado e uma nora decidiu seguir com ela. Falou: onde que você foi, eu vou, eu irei. Teu povo é meu povo e o seu Deus a partir de hoje é meu Deus. E sabemos que Ruth, então, quando chegou naquela terra, casou com um homem riquíssimo, que é um tipo de Cristo, representado na Bíblia. E agora não tinha apenas a casa do pão, tinha acesso à promessa da terra. Era dono de muitos campos. Deixa eu te falar algo. Deus é dono de toda a terra. E você está debaixo da herança dele. Sabe, esse homem riquíssimo a qual Ruth casou é Cristo Jesus, a qual nós casaremos também no dia que ele vir nos buscar. A noiva está sendo preparada. E veja bem, uma preparação que a noiva precisa ter é a renovação da mente. Renova a sua mente nessa manhã, para perceber o amor de Deus, o zelo de Deus, aquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Outro exemplo poderoso, apesar de nós e apesar de nossas falhas, é o filho pródigo, de Lucas 15. Nós vemos ali a história do versículo 13 ao 14, onde que ele pede herança do seu pai. Ele fala: pai, cansei dessa vida, cansei, já que o senhor não morre mesmo, me dá a minha herança, me dá a parte que me cabe, porque eu quero ir embora. Sabe, Deus o pai é tão gracioso que ainda deu. E apesar, e diz também que esse jovem, esse filho, gastou toda a sua herança. E veio um tempo difícil, veio um tempo de fome. E nesse tempo de fome ele se agregou com um cidadão daquela terra e passou a viver no chiqueiro, tratando de porcos e desejando as comidas dos porcos. E deixa eu te falar, porco come aonde? Baixo. A sua comida não é comida baixa. A sua comida ela vem do céu. Porque a palavra diz o quê? Que aquele jovem caiu em si. Só houve um arrependimento. Por mais que a base do arrependimento não era a base, aquela qual envolveu ele pensando: o que eu fiz com o meu pai? Nossa, meu Deus, ai que saudade da casa do meu pai, ai que saudade da presença do meu pai. Não foi esse arrependimento. O arrependimento dele foi ter desperdiçado o dinheiro e estar passando fome. Mas ainda assim, com a motivação errada, o pai fez questão de abraçá-lo. Quando o pai viu ele chegando, o pai abraçou ele, o beijou, colocou um anel, colocou sandália nos pés, anel no dedo e vestiu uma roupa, a melhor roupa, a roupa do pai. E sabe, irmãos, e também mandou matar o boi cevado. Isso é uma realidade no reino de Deus. Enquanto o resto da terra estava passando fome, lá na casa do pai tinha um boi cevado. O boi que foi engordado. O boi que onde comeu muito pão estava engordado. E esse boi foi usado para celebrar a volta do filho. Sabe, essa é a sua condição que você tem que crer. Você tem que crer que no reino de Deus, sabe, há prosperidade e abundância de pão. Porque aquele jovem até mesmo reconheceu: lá na casa de meu pai, todos os servos têm pão todo dia para comer. Mas deixa eu te falar, você hoje não é servo, você é filho. Você não come só do pão, você faz parte da mesa e pode comer do boi cevado, o melhor do Senhor, o melhor preparado sobre a sua vida. Em quarto lugar, para você entender que em tempo de crise você pode prosperar, nós somos abençoados apesar das circunstâncias. Se em terceiro, apesar de nossas falhas, nós somos abençoados, você tem que entender também que apesar das circunstâncias que te envolvem, os problemas que estão te cercando, você também já é abençoado. Não é que um dia será, você já é. O que você precisa é acessar a sua fé. E nessa manhã eu quero desafiar você a isso. Deus abençoou Isaac quando ele resolveu um problema na vida dele. E um problema conjugal. Que problema que é? Ele tinha mentido. Agora imagine uma esposa ouvindo o seu marido falar: não, é minha irmã. Ai meu Deus do céu, se é nos dias atuais esse cara estava morto. Mas veja bem, havia uma crise ali então. Uma crise de casamento. Sabe, porque o diabo é assim. Ontem eu estava falando de casamento.
E você, homem sábio, mulher sábia, deveria investir tempo no seu casamento, ouvindo palavra de Deus. Lembrando você, sábado, 19 horas, estarei aqui transmitindo mais uma vez um bate-papo poderoso para edificar a sua vida. Mas veja bem, por que o diabo ele quer gerar crise no casamento? Para os dois andar em discordância. Aonde há um reino dividido, não prevalece. E deixa eu te falar, até o inferno tem concordância. O diabo ele tem um propósito só: matar, roubar e destruir. Por isso que é um reino que é vencido pela fé. Mas agora você, se não entender que o seu casamento tem que ter concordância, você vai ser um reino dividido. Mas há uma promessa de Deus em Mateus 18, que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, há uma concordância. Há uma concordância. E deixa eu te falar algo, o princípio da primeira menção é um princípio hermenêutico do estudo da palavra. O que é mencionado pela primeira vez na palavra vai desembocar todo o significado durante a palavra inteira de Deus. E a primeira menção de socorro na Bíblia foi em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que Deus diz: falei uma auxiliadora, ou seja, uma mulher ajudadora, que vai te socorrer, Adão, que vai te ajudar, que vai cooperar. Sabe, o homem e a mulher têm que entender que os dois não estão correndo para lados diferentes, tem que ter a mesma direção, é a mesma equipe. Ela não é seu inimigo e ele não é seu inimigo. Você tem que entender que Isaac, ele prosperou a partir do momento que começou a resolver o problema conjugal. Aí, depois de resolver os obstáculos que tinha, né, porque a esposa dele não era obstáculo. Pensa, beleza dela ser um obstáculo, mas essa era a mentalidade baixa. Mas mesmo assim, Deus ainda o livrou. Mas olha só, Isaac ele começou a prosperar no tempo da fome e da crise, quando ele teve a atitude de fé. Que atitude de fé que foi essa? Quando ele semeou. Quando ele semeou naquela terra, a prosperidade de Deus veio sobre a vida dele. A prosperidade veio sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz o seguinte, veja bem, que ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais aquilo que ele plantou. Deixa eu te falar, ele colheu a colheita de um século, com 100 anos. Em um ano, ele colheu como se fosse 100. Isso aqui é favor de Deus. É algo sobrenatural. Sabe, tem que ter um descanso na terra. Então planta uma vez, colhe, o ano que vem colhe de novo. Então Isaac, ele colheu como se fosse um século, em um ano. Esse é o favor de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Ele plantou no momento onde que ninguém plantou. Porque ninguém estava olhando para o alto. Todos estavam olhando para onde? Para baixo. Isaac pisava naquela terra cheia de poeira, onde que ele pisava, a poeira subia, onde que ele cavava e jogava a semente, era ali aquela poeira que cobria. Foi nesse estado que Isaac semeou. Foi nesse momento de crise, de fome, de instabilidade, de insegurança, onde ninguém tinha a atitude de semear. Ele entendeu que ouvir a Deus é mais importante do que ouvir aos homens, do que ouvir o que os homens estão dizendo. Não pare para ficar meditando no que está dizendo o povo. O que a televisão, a mídia, as circunstâncias, o patrão, ninguém, ímpio nenhum, não ouça não. Não deixe que isso prevaleça no seu coração. Creia na promessa de Deus, porque a promessa de Deus te faz ousado, filho. Se você tem medo de semear ainda, é porque você não entendeu o tamanho de Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. E se você não entender a grandeza de Deus, você nunca vai viver sua vida olhando para o alto,
porque vai achar que Deus é limitado, que Deus não pode, que Deus não faz, que Deus não tem capacidade. Filho, presta atenção, quando você olha para a terra, você só vai reparar naquilo que seus olhos podem ver, e você só vê poeira, e você só vê dificuldade. Mas a partir do momento que você olha para o céu, a dimensão é muito grande. Sabe, a dimensão da bênção de Deus é muito grande. Seus olhos não conseguem ver os limites de Deus, porque é infinito. É infinito aquilo que Deus tem, pode, e vai realizar sobre a sua vida. Mas a nossa questão, a sua parte na promessa de Deus é fé. E não existe nada mais perto do que fé, do que semear. Semear é uma atitude de fé. Semear é uma atitude daquele que depende de esperar em Deus. Sabe, você não planta hoje e fica olhando, esperando que vai nascer hoje. Sabe, entenda o seguinte: Deus, Ele já liberou o favor sobre as nossas vidas, e Ele tem uma alegria tremenda na prosperidade dos seus filhos. Salmos, capítulo 35, versículo 27, nós vamos ler esse texto aqui, para alimentar o seu coração e a sua fé, a respeito daquilo que Deus acha. Salmos 35, 27. Versículo 27, olha só o que a palavra de Deus diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Sabe, Deus ama ver os seus filhos prosperando. Sabe, Deus está falando: filho, canta, se alegra, celebra. Não depende da sua alegria o que está lá de fora, depende da sua alegria, é o que você guardou da parte de Deus de dentro, o que está dentro de você, o que alimenta seu coração. Deus, Ele ama, Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Sabe, em quinto lugar, para você entender o que Deus quer fazer para a sua vida, e nós vamos encerrar por causa do nosso horário, vou só mencionar o outro também. Primeiro, somos abençoados porque semeamos. Sabe, quando você semeia, você prospera debaixo da graça de Deus. A maneira de Deus te prosperar é semeando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o poder da ressurreição. Se você não sabe, a semente para gerar, ela tem que morrer. E é Deus que dá vida. Lá na terra, a semente morre e Deus dá vida a essa semente. Para gerar uma árvore, Deus dá vida a essa árvore para gerar frutos. E entenda o seguinte: a primeira semente é Deus que te dá. Não existe nada que seja seu totalmente, tudo é de Deus. Por que eu decidi ministrar essa palavra hoje? Para você entender que nesse tempo de crise, o melhor caminho da prosperidade é você semear na obra de Deus, semear na presença de Deus. Que nesses dias você possa entender o valor que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Sabe, nós não estamos presencial, mas continuamos sendo o corpo de Cristo. Sabe, eu não estou fazendo uma palavra apelativa, eu estou te abençoando. Porque o sexto princípio é: aquele que abençoa é perseguido. Talvez alguém me ouça e esteja pensando: nossa, que pastor que é esse? Num tempo de tanta dificuldade vai falar de dinheiro e pedir dinheiro. Você que me condena, eu não me preocupo com você, porque eu não tenho nenhum compromisso com você. Eu tenho um compromisso com os filhos de Deus. A minha preocupação é com o rebanho, é com aqueles que entendem que Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, que Deus é dono de todas as coisas, e que Ele nos fez filhos herdeiros de toda a promessa. Isaac foi desafiado a semear num tempo de crise e fome. E eu estou desafiando você também a semear no tempo de crise e de incerteza. Porque eu entendo que Deus não mudou durante esses anos. A Bíblia diz que Hebreus 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem e hoje para todo sempre.
Aquele mesmo Deus que desafiou Isaac naquele dia para ficar na terra, não reparar as dificuldades e semear ali, apesar das dificuldades, e ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele semeou, ele está dizendo a você nessa manhã. Ele está alimentando o seu coração com fé, com essa fé do sobrenatural. Porque fé daquilo que você faz e olha para o seu resultado, isso não é fé. Isso aí é esperança. Você está colocando uma esperança naquilo que você faz. Tem muita gente que não prospera porque tem uma esperança que vai fazer certo dessa vez. Se você ficar só nisso, você vai ficar só esperando. Mas se você tem uma atitude de fé, entender que por mais que você esteja passando por um vale da sombra da morte, a qual não foi Deus que colocou você lá, mas que você, por um erro, por uma decisão errada, está lá, Ele está lá com você e vai te tirar de lá. Agora é um tempo de nós termos ação pela fé, de podermos semear, filho. Semeie na casa do Senhor. Eu quero terminar esse culto abençoando a sua vida, abençoando a sua oferta. Como eu falei para você, é um culto normal. Você deve separar a sua oferta no culto, pegar o seu dinheiro ou talvez fazer a sua transferência nesse dia de hoje, para você semear naquilo que tem valor na sua vida. Sabe, eu tenho certeza, irmãos, que os resultados que Isaac recebeu são esses mesmos resultados que você vai receber também. A prosperidade reservada para os filhos de Deus. O boi cevado não era para os escravos, não era para aqueles que trabalhavam na casa do pai. O boi cevado é para o filho. E apesar de qual filho que seja, que erro que cometeu, ele vem para casa e ele recebe. E nessa manhã Deus quer abençoar a sua vida. Quero terminar contando um testemunho de um certo irmão. Esse irmão era uma irmã, na verdade, uma empregada. E essa empregada, uma profissional doméstica, ela trabalhava na casa de um homem muito rico. E na cidade que ela morava, em Belo Horizonte, houve uma calamidade 3 anos atrás, de uma chuva muito forte. E ali, a casa dela foi a ruína. A terra consumiu a casa dela, morava no morro. Então, aquela mulher, com seu dízimo separado, foi na igreja entregar o seu dízimo para o pastor. E o pastor, sabendo da notícia, que ela tinha perdido a casa, ela testemunhou. E ela lá, porque ela cria nesse Deus que prometeu para Isaac, que prosperava em tempo de crise, ela entregou o dízimo, né? Falou: pastor, apesar de tudo, estou aqui entregando o que é da parte de Deus. E na hora o diabo falou na mente daquele pastor. O diabo, ele vem às vezes com aquela voz de misericórdia, dizendo: como assim? Tadinha dela, perdeu tudo, e agora você vai receber uma oferta, receber um dízimo. Como que você pode fazer isso? Sabe, irmãos, e aquele pastor recebeu aquela oferta, recebeu aquele dízimo. De um empresário muito importante da cidade, viu o noticiário daquela mulher e decidiu abençoar aquela mulher com a casa própria. Isso é graça de Deus. Isso é alguém que entendeu o propósito de Deus. Eu quero orar para a sua vida nessa manhã, com a sua oferta aí separada, com o seu dízimo separado. Quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua vida. Quero que nesse dia você possa ser edificado. Eu creio que essa palavra, ela foi uma palavra libertadora para esse tempo a qual nós vivemos. Não tem como você prosperar, não tem como você prosperar se você não semear, filho. Não tem como você prosperar se você não semear. Não existe colher sem semente, sem regar. A Bíblia diz que Deus, Ele recebe a nossa semente. Coríntios diz que nós temos que semear com alegria. Nós temos que semear com a motivação certa.
Você não tem que semear olhando para o resultado da terra, com a poeira. Você tem que semear olhando para o alto, entendendo, apesar de tudo, Deus vai enviar chuva sobre a minha vida. Prosperidade será derramada. E eu terei a unção de Deus. Minha casa não vai passar por dificuldade. A promessa do Senhor é certa sobre a minha vida. Deixa eu orar por você. Se for possível, separa a sua oferta agora, o seu dízimo, nessa manhã. Se você não tem hoje separado, põe a mão no seu bolso. Porque hoje nós semeamos é pelo bolso. O dinheiro, o bolso é uma representação de onde que você guarda. Ou se até mesmo que você tem aí uma carteira, pega a sua carteira. Fique escandalizado não. Deixa que a religião, o religioso, ele fique escandalizado com tudo. Os religiosos da época de Jesus se escandalizavam com Jesus, porque os olhos deles estavam vendados. Seus olhos hoje, todas as vendas venham cair por terra nessa manhã. Primeira coisa, quando nós encontramos Jesus na nossa vida e no nosso caminho, a religião simplesmente cai por terra. Você não fica preso na religião. Você entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você que faz parte da nossa igreja, você já tem toda a orientação como dizimar e como ofertar no grupo da nossa igreja. Através de vias bancárias, gerando boleto para você pagar, fazer depósito, ou até mesmo a pessoa ir na sua casa e recolher a oferta ou o seu dízimo. Que essa semana você possa semear correto. Se você não é dizimista, eu estou te desafiando você, nesse tempo de crise, a semear o seu dízimo e sua oferta. Estou tendo a mesma atitude de Deus. Não estou tendo a atitude do homem natural e nem da carne. Eu estou te falando aquilo que Deus fala para você. Sou anjo da igreja que Deus me reservou para ser pastor dessa igreja. E Deus fala no meu coração todo dia. Deus tem me falado a respeito de semear, para que você possa ter prosperidade verdadeira na sua vida. É muito triste como um filho herdeiro vive a vida baixa, vive sempre endividado, vive sempre preocupado, casamento se acabando, sabe, você não poder sonhar com algo bom, poder pensar na melhor escola para os seus filhos, a faculdade dos seus filhos, empreender um sonho, começar um negócio. É muito triste. Mas quando você passa a olhar para o céu e entendendo que é de lá que vem o seu socorro, você não vai ter medo de jogar semente nessa terra. Apesar das dificuldades, a sua fé não está na terra, a sua fé está na chuva que vem do céu. A terra tem morte, mas o céu tem vida. E quando o céu vem sobre a terra, a vida de Deus é derramada e colhemos do resultado disso. Levante a sua mão, levante a sua carteira, põe a mão no seu bolso, age com fé nesse momento agora. Quero orar com você. Amém. Pai de amor, nesta manhã tão poderosa, porque eu creio na tua presença e creio que o Senhor é um Deus de prosperidade. O mesmo Deus que desafiou Isaac a semear num tempo de calamidade, de fome, tempo de dificuldade, de restrição, um tempo onde a terra só tinha morte, não havia vida. Pai de amor, nós cremos que esse é o mesmo Deus que aqui nessa manhã está desafiando esses irmãos a semearem em tempos de crise, porque eu creio, Pai, que a prosperidade é certa para aqueles que têm atitudes de fé. Enquanto muitos passaram privação naquele tempo, Isaac colheu e desfrutou da prosperidade. Apesar da sua prosperidade, muitos se invejaram, porque viram Isaac prosperando. Senhor, repreendo tudo aquilo que vem como olho gordo, tudo aquilo que vem, ó Deus, como inveja. Pai, nós não ficamos presos na atitude do homem e nem nos pensamentos do homem. Nós estamos ligados nos pensamentos elevados do Senhor.
Não queremos ir para a vida baixa do Egito. Não queremos viver segundo o Egito. Nós queremos viver debaixo da graça e do mover celestial. Nós queremos semear nessa terra, olhando para o céu, entendendo que virá chuvas poderosas. Nós cremos que esse é o ano da abundante chuva. A promessa não mudou. Apesar desse vírus, nós declaramos que esse vírus é amaldiçoado sobre essa terra. Não vai prosperar. Nós ordenamos nessa manhã: morra, vírus. Morra, Covid-19. Morra, coronavírus. Não vai vir sobre a nossa cidade. Não vai prosperar. A mortandade não vai vir. Nós teremos um tempo de prosperidade. Eu abençoo cada família da nossa igreja. Eu abençoo cada amado que nos acompanha nessa manhã. E declaro que o favor de Deus é sobre a sua vida, em nome de Jesus. E declaro: a alegria que você semeará será a mesma alegria que vai vir com os feixes, colhendo as sementes, várias sementes daquilo que você semeou, 100 vezes mais a medida de Deus sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui na nossa transmissão. Amém? Compartilha esse vídeo. Pessoal do Instagram, terminou, mas depois nós começamos outra transmissão. Deus abençoe a sua vida também. Amém? Passa uma semana cheia do poder de Deus. Um dia abençoado, um almoço poderoso com a sua família, se alegrando no Deus da prosperidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço aí no seu amado. Continue adorando a Deus, glorificando o Senhor Jesus. Deus abençoe. Nós ficamos por aqui, em nome de Jesus. Amém.